Lucas capítulo 11, verso 9 em diante, diz a palavra do Senhor assim: Por isso digo a vocês, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Deus e Pai amado, soberano Senhor, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para você num texto é que toda vez que você começar a ler um versículo da Bíblia e ele começa com por isso, ou então portanto, você já começou no lugar errado. Você tem que ler antes, porque aquilo ali está dentro do contexto do que aconteceu antes. Aquela conclusão está dentro do contexto que aconteceu antes. E aí agora, nós estamos num versículo exatamente que começa com por isso, e ele vai fazer essa conclusão aqui. E quantos de nós, ao ler esse texto, ao ler o verso 9 do capítulo 11, quantos de nós entendemos que nós podemos e deveríamos pedir com fé qualquer coisa a Jesus que ele daria, porque está escrito. E usamos como base estes versículos. Batei e abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Olha só. Quantos de nós já fez isso? Eu mesmo posso dizer que eu já fiz isso. Falei, Senhor, é verdade. Então, eu estou buscando aquilo que eu estou precisando. Mas é isto que está escrito aqui especificamente? Gente, tem um por isso na história. Então eu tenho que ver aonde foi que começou a narrativa. Onde foi que começou a narrativa para a conclusão ser por isso? Você vai observar que na sequência, não é uma sequência, do verso 14 em diante não é uma sequência. Quando Jesus, certo dia, quer dizer, um outro dia, tal, certo dia, vai começar uma nova sequência, uma nova narrativa. Então é que ele diz, por isso. Então vamos agora fazer a leitura correta. Vamos retroceder para saber do que estava sendo falado, que a conclusão foi essa, por isso. Então vamos lá. E a história aqui começa exatamente no capítulo 11, Lucas capítulo 11. Olha o que estava acontecendo, para ele chegar à conclusão do por isso. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os discípulos dele. E aqui começa a narrativa. Jesus estava num certo lugar, num monte, ou sei lá, na casa de alguém, num jardim, na praça, ele estava em algum lugar, num certo lugar, orando. E muito provavelmente esta oração de Jesus, neste contexto, deve ter chamado a atenção dos discípulos, porque ao terminar a oração, um discípulo, que não diz ali o nome, pode ser até um que nem seja dos 12, um discípulo, alguém que estava ali acompanhando Jesus de perto, disse, Senhor, ensina-nos a orar. Vamos devagar um pouco, né? Pensar um pouco. Muito provavelmente, após essa oração, esse discípulo deve ter se admirado do estilo de oração de Jesus, de como ele estava orando. Eu não sei se a posição, se ele estava ajoelhado, se ele estava em pé, mas alguma coisa chamou a atenção desse discípulo e ele queria aprender. Eu quero aprender a fazer como Jesus. Ensina-nos a orar. Olha o contexto do por isso. Começou aqui. Começou exatamente nessa cena. E aí o que acontece? Então,
verso 2, Jesus disse, né? Quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. O pão nosso de cada dia, dá-nos diariamente. Perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos o que nos deve. E não nos deixes cair em tentação. Você vai olhar, pastor, parecida com a oração do Pai Nosso, né? Na verdade, é a oração do Pai Nosso, sendo dita num outro momento. Sendo apresentada num outro momento. É a mesma estrutura da oração do Pai Nosso, com duas frases subtraídas apenas. Observe que não era uma oração decorada. Jesus agora está dando o mesmo ensinamento. E essa cena, muito provavelmente, se repetiu muitas vezes, porque um pregador prega muitas vezes a mesma mensagem em diversos contextos. Em um deles ele amplia, em outro ele restringe, em algum outro ele deixa de falar um detalhe, um item, em algum outro ele acrescenta outros itens, dependendo da situação, das circunstâncias. E aqui você tem uma passagem, porque a oração do Pai Nosso foi ensinada no Sermão do Monte. Esta passagem não é o Sermão do Monte. Jesus estava em um certo lugar, ele estava orando. Claramente não é o Sermão do Monte. Essa passagem é um outro episódio, um outro momento, que um discípulo, admirado pela oração de Jesus, ele diz, Senhor, ensina-nos a orar. Como é que o Senhor faz isso? E ele então repete uma ideia de oração que ele já tinha falado no passado, em algum momento, em algum lugar. Provavelmente, em várias vezes ele já tinha dito isso aos discípulos. Mostrou aquele mesmo esquema. Glorifica o Pai, exalta o Pai, fala do reino, venha o teu reino. Ele omite, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu. Ele omite esta parte, mas muito provavelmente dentro daquele contexto em que eu falei para você. Um pregador, quando repete a sua mensagem, quando repete o seu ensinamento, às vezes ele amplia, dependendo das circunstâncias, da necessidade, às vezes ele diminui, ele enxuga. Não tenho tanto tempo, essa parte aqui pode ficar para depois. Não é necessário, neste contexto aqui, falar sobre isto. Então, aqui está, novamente, o Senhor, então, dando aquelas prerrogativas da oração. A oração deve ser assim, ó. Primeiro glorifiquem o Pai, falem com o Pai, falem do pão diário, agradeçam pelo pão diário, é Deus quem dá o pão diário. Coisas importantes que Jesus ensina-nos a pontuar na oração. Coisas importantes. E pedir perdão pelos pecados. Mas não porque Deus é generoso, não porque Deus é bom, tudo isso Ele é. Mas pede perdão pelos pecados, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Gente, olha só, a ética de Deus. A ética de Deus é dar e dar-se-vos-á. Você dá perdão para quem pisa na bola com você? Porque você precisa de perdão de Deus. Você quer ser perdoado por Deus, pelos seus pecadinhos, e não quer liberar perdão para os pecados dos outros? Para quem erra contigo? Olha o que Jesus está ensinando. Grandioso ensinamento de Jesus. Você libera perdão e pede para Deus perdoar os seus pecadinhos. Aqueles pecados pequenos, aqueles pecados que parece que não faz mal, aqueles pecados sutis que o ser humano é clássico de fazer. Então ele fala do dar e dar-se-vos-á. Vocês querem ser perdoados? Vocês querem ser boas pessoas lá em cima? Então sejam perdoem também. Porque essa é a lógica, é a ética cristã. Eu quero que as pessoas sejam abundantes comigo, seja abundante com ela. Eu quero que as pessoas sejam misericordiosas comigo, seja misericordioso com elas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas, seja bondoso também.
Você não vai ter nada que você não dê. Tudo que você tem é aquilo que um dia você já deu. É fruto daquilo que um dia você já deu. É isso que ele está dizendo. Na ética do cristianismo. O cristianismo é uma fé de doação. É uma fé de serviço. É uma fé comunitária. Sem o outro do lado, vamos dizer assim, fica difícil praticar o cristianismo. Não posso praticar o cristianismo morando numa ilha sozinho. Como eu vou praticar o cristianismo morando numa ilha sozinho? Isso é uma fé que depende da comunidade, de ter outras pessoas do meu lado. Vai anotando, tá? Olha o contexto do por isso. Bom, depois que Jesus ensina, então, as palavras que ele já disse com muita probabilidade em outros momentos, sobre essa estrutura de oração, a Bíblia diz assim: Jesus disse ainda. Então, depois que ele ensina a estrutura, ele completa. Jesus disse ainda. Então, agora ele vai completar o espírito da coisa. Ele falou estruturalmente como é que é a estrutura da oração, e ele agora disse ainda. Se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo, empreste 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro: deixe-me em paz, a porta já está fechada, e eu e meus filhos já estamos deitados, não posso me levantar para lhe dar os pães. Digo a vocês que se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo de que tiver necessidade. Que parábola interessante. Que ilustração interessante. Se você tem um amigo e bate na porta dele, mas já é meia-noite, e você agora, neste contexto aqui, quem bate a porta de alguém meia-noite, sabe que está incomodando. Hoje em dia, se você liga para uma pessoa às 10h30, não, posso ligar às 10h30, eu sei que ele está acordado. Algumas pessoas nem tanto. Daniel dorme cedo, então, tu ligar para ela 9h40, 10 horas, capaz dele já estar dormindo. A ética dele é essa. Acorda muito cedo no dia seguinte. Então tem que ir para a cama cedo. Mas as pessoas hoje têm agendas muito diversas, muito diferentes. Então tem gente que meia-noite está ainda mandando brasa. Só que nesta época aqui, meia-noite era muita noite. Qualquer um que bate na minha porta meia-noite está fazendo isso na hora que não deveria estar fazendo. Qualquer um que faz isso à meia-noite deve estar com muita necessidade de fazer isso. E aí Jesus, então, o que ele está falando é da petulância, é da audácia desse que bate à meia-noite. Esse que bate à meia-noite é audacioso. Você imagina o que é, numa época em que você não tem luz elétrica, você acordar no meia-noite. Você vai ter que catar a lamparina. Você imagina que na passagem ele disse que os filhos já estão deitados. Você imagina também que na maioria das vezes essas pessoas dormiam no mesmo cômodo. Acender uma lamparina seria acordar todo mundo. Você imagina também que não havendo chave na porta, então as portas eram trancadas por tramelas e travas por trás e mão francesa, enfim, essas coisas todas.
Ou seja, abrir uma porta não era uma coisa simples de meter a mão assim na chave e fazer um simples giro. Para você abrir uma porta, era arrancar um peso do lado anterior, uma trave que estava fechando a porta. Você imagina, então, como seria complexo? Como é complexo bater a porta de alguém nessas condições? Só que é a parábola que Jesus está dizendo. Imagina que você tem um amigo e acontece algo, chega um outro amigo para você e você não tem pão lá, e você então vai na casa desse amigo, mesmo sendo meia-noite, constrangedor, mesmo sendo meia-noite, mesmo sendo impróprio, você bate lá e você pede. E aí Jesus disse, olha, apesar das dificuldades, os filhos dormindo, tem que acender a luz, tem que destravar a porta, apesar dos empecilhos, apesar de todas as contrariedades, o seu pedido vai ser considerado. E eu te digo que se ele não abrir, porque é teu amigo, ele vai abrir, porque foi importunado. Aí entra o por isso. É aqui que entra o por isso. Por isso, digo a vocês, peçam e lhes será dado. Busquem e acharão. Batam e a porta se abrirá. Pois todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate a porta será aberta. E ele vem novamente numa nova metáfora para arrematar a ideia. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao filho que lhe pede um peixe? Ou daria um escorpião ao filho que lhe pede um ovo? Quem de vocês? Existe algo assim parecido entre vocês? Um pai que o filho pede um peixe e dá uma cobra? Um pai que um filho... Existe isso entre vocês? Não existe isso entre vocês. E vocês são maus. E vocês não são perfeitos. Não existe isso entre vocês. E então, chega no versículo 13. Ora, se vocês, que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. O que isso tem a ver com, Senhor, eu preciso da minha casa própria? O que isso tem a ver com, Senhor, eu preciso tanto comprar um carro novo? O que isso tem a ver com, isso não tem nada a ver. Ele não está falando em bens materiais, nem no início, nem no fim. Porque a pergunta foi, Senhor, ensina-nos a orar. E depois do ensina-nos a orar, o que é orar mesmo? Orar é ter comunhão com o Senhor, chegar perto de Deus, falar com o Pai, andar com Ele. Não é isso que é orar? Ensina-nos a orar. Ensina-nos a andar com o Pai. Eu quero fazer sim conforme o Senhor faz. Ensina-nos a orar. E ele fala da estrutura, mas ele fala também da parte espiritual e de como isso deve ser. Como isso deve ser? Com insistência, com lágrimas, com busca, indo atrás. Porque se você fizer assim, se você for assim, você vai ser como aquele amigo que importuna para pedir um pedaço de pão a quem já foi dormir. Ele vai te dar. Por isso, batam, busquem, vão atrás. Ele está ainda respondendo a pergunta, ensina-nos a orar. E aí, qual é o final da oração? No final das contas, quando você é vitorioso, quando você alcança, quando a porta é aberta,
para você e você recebe um pedaço de pão, o que você recebeu? Você recebeu. O Pai Celeste dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem, a sua presença. Ele está falando da essência, ele está falando do âmago do que é andar com Deus. Porque orar é andar com Deus. O que é orar? É andar com Deus. A gente não tem uma ilustração que a gente fala, gente, orar é fácil, orar é falar com Deus. A gente começa falando com Deus, mas aí, para você falar com Deus, você tem que crer que Deus está ali do seu lado, né? Você não crê que Ele não está ali do teu lado, você vai estar falando sozinho, né? Quanto mais as pessoas oram, tanto mais elas demonstram que acreditam que Deus está do seu lado, senão elas estão falando sozinhas. E se Deus está do seu lado, o Espírito Santo está do seu lado. O Espírito Santo lá do Pentecostes, que chegou para a igreja, não para substituir as duas outras pessoas da Trindade, mas para dar continuidade à obra de Deus, desde a fundação do mundo, está do seu lado. E se Ele está do seu lado, você pode falar com Ele. E se Ele está do seu lado, gente, crente não fala sozinho. Crente fala com Deus. Eu estou meio assim horrorizado comigo mesmo. Horrorizado e maravilhado ao mesmo tempo. Porque eu coloquei uma câmera de segurança no meu carro. Só que ela grava o que está do lado de fora do carro e grava também o que está do lado de dentro. E grava também o som. Então, outro dia, tomei uma fechada, alguma coisa, aí eu quis rever como é que foi, peguei, retrocedi a câmera lá para ver, aí fui vendo quantas coisas eu falo, falei, meu Deus, que eu nem percebo, eu falei, eu tenho que tomar conta da minha língua, porque olha só, isso colocado dentro de outro contexto, vão pensar que eu sou doido, Por quê? Porque não tem outras pessoas na imagem. Está só ele ali, no volante. Então, de vez em quando eu saio, começo falando uma coisa, não sei o quê. Falei, Senhor, misericórdia. É assim que lá em cima vê a gente, quando a gente está falando na oração, está falando sozinho, mas tu está crendo que ali do teu lado tem alguém ali escutando você. O problema é que está dentro do carro, não tem ninguém escutando você. Você está entendendo essa lógica? E hoje, em específico, no dia de hoje, no dia do Espírito Santo, nós deveríamos nos preocupar muito mais com esse relacionamento com Deus. Porque aquele que se relaciona com Deus em oração, como esse discípulo aqui, ficou admirado da oração de Jesus e pediu para fazer igual. Ele disse, se vocês baterem, se vocês insistirem, se vocês não acharem que vocês serão inconvenientes, batendo meia-noite lá na porta, se vocês buscarem, o Pai vai dar a vocês o Espírito Santo. E quem anda com o Espírito Santo, meus irmãos, não tem medo de ninguém, não tem medo de nada, não passa por problemas que não consegue resolver. Quem anda com o Espírito Santo é vitorioso em qualquer circunstância. Em qualquer circunstância. Pastor, não me sinto assim. Vai orar, meu querido. Vai clamar, vai bater na porta. Vai buscar, vai atrás dele. Insiste. Fala de novo, novamente. Pastor, não consegui ainda. Não interessa. O importante não é conseguir, o importante é curtir a caminhada. Eu estou indo na direção do Senhor. Eu estou indo na direção dele. Essa é a vida do crente. Essa é a vida do cristão. Amém, queridos? Glória a Deus. Deus e Pai amado, soberano.